Boa noite, meus irmãos. Estamos aqui mais uma vez reunidos para fazer o estudo dessa noite. Agradecemos pela atenção de todos e pela oportunidade que nos é dada de estudarmos um pouco mais para trazer o tema essa noite. Então, nesse momento, nós vamos elevar o nosso pensamento a Deus, nosso Pai, a Jesus, nosso irmão maior, e a toda espiritualidade que dirige a Casa da Fraternidade e, em especial, aos mentores desta atividade, desta noite. Senhor, por tudo te damos graças, principalmente pela oportunidade de estudo e de trabalho que tu nos oferece nessa noite. Que possamos estar sintonizados com os irmãos espirituais para recebermos as melhores intuições, para que possamos atingir o coração de todos nesta noite, oferecendo a cada um aquela palavra que faça diferença em seus corações. Que a espiritualidade amiga possa estar do lado de cada um de nós, preparando nossos corações para as luzes que serão derramadas do mundo espiritual neste ambiente, e que cada um de nós possamos receber aquilo que necessitamos, aquilo que buscamos para o melhor do nosso espírito. Abençoe cada coração aqui presente, encarnado e desencarnado, Senhor. E que possamos ter uma noite de estudo muito proveitosa. Mais uma vez te agradecemos e te pedimos para iniciarmos esta atividade. Obrigada. Fique conosco, agora e sempre. Graças a Deus. Bom, meus irmãos, o tema dessa noite está no livro Palavra da Vida Eterna, de Emmanuel, e é o capítulo 28. O título é Na Conquista da Liberdade. Nosso tema vai ser desenvolvido com base num versículo de Paulo aos Gálatas, né, que diz o seguinte: Porque vós, irmãos, fostes chamados à liberdade. Porém, não useis da liberdade para dar ocasião à carne. Sede, antes, servos uns dos outros pelo amor. Paulo, Gálatas, capítulo 5, versículo 13. Então, vamos fazer algumas reflexões sobre a liberdade antes de ler o texto, né? E com as recomendações bastante claras de Emmanuel, né? Mas vamos refletir para a gente o que é liberdade, tendo essa noção, né, de que Paulo traz aqui bem claro, porque fomos chamados à liberdade, porém não useis da liberdade para dar ocasião à carne. Sede antes servos uns dos outros pelo amor. Então, essas duas palavras, quando ele fala a carne e sermos servos uns dos outros pelo amor, a gente nota nitidamente que existe aí dois aspectos. O aspecto da liberdade do ser material e o aspecto da liberdade do ser espiritual. Né? E aí a gente vai para o conceito de liberdade. O que seria liberdade? Liberdade é eu poder fazer o que eu quero, como eu quero e na hora que eu quero. Isso seria liberdade? Tão simples em palavras, né? Mas nós vemos que, na realidade, mesmo que nós gostaríamos que fosse, né, eu poder fazer o que eu quero na hora que eu quero, não é assim, nem seria assim. E talvez nem fosse tão bom assim, porque a gente nem sabe o que a gente quer. O que a gente quer agora, daqui a pouco, a gente não quer mais. A gente muda de opinião, ainda mais agora nós que estamos sujeitos a tantas influências, né? A mídia, olha, nós estamos no mês da Black Friday. Então a mídia nos massacrando com você comprar, porque você tem a liberdade de comprar, de usar, que vai ser muito bom, você está sendo influenciado. E você compra agora
uma coisa que você quer agora e que quando chega você vê que não era nem aquilo, você nem precisava e que provavelmente no seu exercício de liberdade você vai deixar encostado. Então você comprou com liberdade? Ou você foi induzido a comprar? Ou a sua liberdade foi dirigida a fazer o ato? Nós vemos que muitas vezes, ou na maioria das vezes, na totalidade das vezes, nós estamos sendo influenciados tanto pelo mundo espiritual, que isso a gente já sabe, está no livro dos espíritos, os espíritos estão do nosso lado e interferem, influenciam mais do que a gente até pode imaginar, a resposta que foi dada a Kardec, mas também estamos sujeitos, tá, a influências na nossa vontade, no nosso querer, na nossa própria liberdade, né? Então a liberdade, o que seria realmente a liberdade? Então nós temos uma definição aqui de uma outra passagem de Emmanuel que a gente foi, né, pesquisando, e que liberdade não é fazer o que queremos, mas a liberdade é de sermos quem nós somos para sermos felizes. E aí vem um outro detalhe. Quem nós somos? Isso é uma coisa muito importante da gente se perguntar. Nessa pandemia, né, nós tivemos um momento fomos freados na nossa agitação, né, porque nós tivemos que, num determinado momento, sermos reclusos, sermos contidos, pararmos. Tivemos que parar, né, de qualquer forma. Fomos parados, né, pela pandemia. E nesse momento de sermos parados pela pandemia, muita gente, e a gente vê em vários sites, de vários trabalhos, de vários autores, espíritas, não espíritas, uma procura, né, principalmente de autoconhecimento. Então, eu acho que essa pandemia foi a pandemia do despertamento das pessoas, né, para a real necessidade de nos autoconhecermos, de conhecermos a nós mesmos, quem nós somos, o que nós queremos, por que nós somos como nós somos, mesmo que isso nos deixe tristes, mesmo que isso nos deixe infelizes, muitas vezes por sermos aquilo que talvez não nos agrade ou que nós fazemos para agradar o outro, sem nos preocuparmos realmente com o que nós somos, o que nós precisamos e o que nós queremos. Então, daí a gente vê essa definição de liberdade, né? De liberdade de sermos quem nós somos para sermos felizes. Nos reconhecendo como seres imortais, numa jornada terrestre, passando por esse mundo, para interagirmos com esse mundo e com as outras pessoas e sermos felizes também com as outras pessoas. Então, seria a liberdade de sermos como nós somos para sermos felizes junto com os nossos companheiros de jornada. Essa é a liberdade. De nós nos descobrirmos nas nossas potencialidades e nas nossas dificuldades ainda, conosco mesmo e com o outro. Então, a verdadeira liberdade é a liberdade de nos conhecermos, de aprendermos a olhar para nós mesmos e dizermos assim: eu estou aqui para um motivo. Tem coisas que eu faço que me agradam, mas desagradam o outro. Tem coisas que eu faço que me desagradam profundamente, mas eu faço para agradar o outro. E tem coisas que eu não faço por medo de errar, por medo
de não ser aceito. Então, a verdadeira liberdade é a liberdade de sermos como nós somos, olharmos para como nós somos e termos a vontade de modificarmos, de ajudarmos o outro a partir da nossa mudança. A liberdade de amarmos o outro, mesmo que ele ainda não nos seja simpático. Amarmos o outro como gostaríamos que o outro nos amássemos. A liberdade de nos despojarmos dessas angústias que são minhas. Que muitas das vezes eu escondo para não parecer fraco para o outro, para não parecer ruim para o outro, ou para não me mostrar como eu sou frágil, como eu ainda sou tão vulnerável, tão imperfeito. Então, a liberdade seria isso, a nossa capacidade de nos encararmos como ser, como individualidade, como um espírito eterno. Um espírito que vai transcender a essa existência. E que quando chegar no mundo espiritual, vai se ver cara a cara como é. E vai levar as melhores experiências ou as nem tão boas. A liberdade de nos sentirmos importantes, mesmo sendo imperfeitos. De sermos grandiosos, mesmo muitas vezes nos acovardando. De sermos fraternos. De olharmos para o nosso irmão e reconhecermos nele um ser tão igual a mim, tão amado por Deus quanto eu, com as mesmas oportunidades e com a mesma liberdade para ser feliz. Mas felicidade não é desse mundo. Esse mundo nós estamos aqui para termos ensaios de momentos felizes. E esses momentos felizes só acontecem com outras pessoas. Ninguém é feliz sozinho. Ninguém consegue ser totalmente feliz sem interagir com o outro. Até porque, que graça tem a minha felicidade se ela não puder ser compartilhada? Se ela não puder ser dividida? Se ela não puder ser apreciada por mim e por aqueles que estão ao meu lado, que também ficam felizes com a minha liberdade, com as minhas conquistas, com as minhas superações. Então, essa é a liberdade. A liberdade de sermos quem nós somos, de nos aperfeiçoarmos mesmo sendo falíveis, aprendermos com os nossos erros, nós temos essa liberdade. A liberdade de amarmos indistintamente quem quer que seja. Isso sim é liberdade. Nesse mundo, nós estamos vindo, de milenares experiências. Se olharmos para trás na história, nós observaremos como os povos, no desenvolver da civilização humana, como os povos foram desenvolvendo esse sentido de liberdade. Naquele momento, lá nos primitivos, nos tempos primitivos, onde a força dominava, então aquele que tinha mais força
dominava e o outro. Depois vieram os povos que começaram uns a escravizar os outros por meio da força. Depois vieram os mais esclarecidos que escravizavam os outros, escondendo o conhecimento para si próprio e utilizando em benefício próprio aquilo que Deus tinha dado a ele para que ele desenvolvesse e ajudasse o outro a se desenvolver. O nosso texto vai falar muito sobre isso, sobre exercício da liberdade individual, a minha liberdade, a liberdade do meu povo, a liberdade do meu pensamento religioso, a liberdade da minha etnia em cima da escravização da liberdade do outro. O conceito de liberdade, ele não pode estar atrelado a nenhum tipo de subjugação. A liberdade tem que partir do pressuposto que todos são livres. Todos os seres, todos os povos, todos são livres. Porque todos são da mesma origem que é Deus. E Deus não criou diferentes. Ele partiu de um elemento simples e primitivo. E colocou esse elemento simples e primitivo no processo de evolução. E é assim que nós saímos, simples e ignorantes, da mão do Criador, no nosso início de evolução. E com o passar do tempo, fomos adquirindo do instinto ao raciocínio, ao racional, à razão, nós fomos adquirindo potencialidades, competências e fomos construindo esse ser que somos hoje. Jesus chegou no momento em que essa liberdade não existia. Não existia esse conceito de liberdade. Os povos eram escravizados naturalmente. Uns escravizavam os outros. Dentro dos próprios povos existiam os iniciados, aqueles sábios que detinham o conhecimento e que não passavam para os outros e se beneficiavam desse conhecimento para subjugar o seu próprio povo e esse povo subjugar outros povos. Esse foi o processo evolutivo da humanidade, até o momento em que chegou Jesus Cristo, que veio trazer um conceito totalmente diferente. Um conceito de que todos nós somos livres, que todos nós somos filhos de um mesmo Pai e que todos nós conheceremos a verdade e a verdade vai nos libertar. Que verdade é essa? É uma verdade construída, é uma verdade buscada, não é uma verdade trazida pelo Cristo. O Cristo não trouxe verdades, o Cristo trouxe caminhos e disse: conhecereis a verdade e ela vos libertará. Conhecereis, mas você vai ter que buscar conhecer. Você vai ter que exercitar esse seu conhecimento. Você vai ter que compartilhar esse conhecimento. E assim, a história dos povos fomos evoluindo, até que chegamos num momento que as sociedades hoje em dia já clamam por liberdade. Os homens já se mobilizam por essa liberdade, mas muitas vezes de forma equivocada. Por quê? Porque, na maioria das vezes, nós buscamos a liberdade, mas a liberdade sob o nosso ponto de vista, sob o ponto de vista daquele que o que eu sei, eu uso para mim. Eu quero primeiro para os meus. A partir do momento em que eu faço isso,
eu estou utilizando a liberdade para dar liberdade, para dar ocasião à carne, como Paulo coloca aqui, e não para sermos fraternos. Nós vivemos num mundo em que todos são livres até o momento em que os interesses começam a serem prejudicados. E os interesses das grandes nações. Nós estamos vendo aqui, essa semana agora, né, essa conferência do clima. E eu escutei, né, num comentário do André Trigueiro, nosso repórter da Globo News, espírita, e eu escutei num programa que ele tem, acho que algumas pessoas conhecem, o Papo das 9, falando que ele fica muito triste quando ele vê que as pessoas condicionam esses projetos ambientais a algum ganho. Então, nós vamos ter uma melhora, né, das condições ambientais e isso vai trazer um ganho. Então, as pessoas estão mais voltadas, as nações estão mais voltadas para o ganho que eles vão ter, até financeiramente, economicamente, os países. Está provado que quem souber poupar mais água, quem souber otimizar a energia, vai ter melhores condições. E quem tiver essas tecnologias vai ter como vender essas tecnologias limpas para as outras nações. Então, quer dizer, ele colocando isso, que uma das coisas que deixa a gente triste, né, é de ver que o homem ainda as nações ainda são motivadas por aquele interesse de materialidade. Nós estamos no mundo material, né, mas a gente vai ficar, quem tem vai ficar detentor de um conhecimento e que vai utilizar esse conhecimento para submeter outros povos, como hoje nós somos escravos do petróleo. Não é verdade? Então, essas liberdades que elas estão, hoje em dia a gente olha o mundo e vê como o mundo, né? Existem ambientalistas, existem sociedades mobilizadas para que as pessoas melhorem o mundo. Sim, temos que ter um retorno, temos, mas esse retorno é para o mundo material. Mas esse mundo está um mundo de transição. É um mundo em que os espíritos aqui encarnados, tá, estão vindo numa condição, que estão reencarnando agora, estão vindo numa condição de um mundo em que esse ganho material, ele não será o objetivo principal. O objetivo principal vai ser o ganho de cada um de nós, como essência, como individualidade, na capacidade de sermos fraternos, de termos a capacidade de manter um planeta lindo, maravilhoso, habitável, com segurança para todos nós, habitantes do planeta. Cada um no seu paizinho, no seu cantinho. Quem está no Brasil, quem está na África, quem está na Ásia, quem está na ilha no meio do Pacífico, lá no meio do Pacífico. Cada um no seu cantinho, com a sua liberdade, com os seus direitos. Aí você fala assim, isso é uma utopia. Não, não é uma utopia. E os mundos felizes, nós que somos espíritas, sabemos que nós estamos caminhando e o nosso objetivo é caminhar para isso que hoje em dia a gente acha que é uma utopia, que a gente acha que não é possível. Essa liberdade de sermos quem somos, de sermos felizes e de estarmos um do lado do outro, mesmo que cada um no seu país, na sua etnia, na sua aldeia, na sua selva, na sua ilha. Essa é a verdadeira liberdade. A liberdade de sermos quem somos, de sermos conscientes, de sermos responsáveis, de nos reconhecermos parte da criação e co-criadores. Nós somos co-criadores. Reconhecermos essa liberdade que Deus nos dá, de criarmos também junto com Ele, de ajudarmos na criação. Esse é o objetivo, o verdadeiro caminho para sermos livres.
para sermos felizes, para sermos irmãos, filho de um único Pai, para honrarmos o Evangelho de Jesus, vivenciando aquilo que Jesus veio nos ensinar. Porque se a verdade tivesse que estar pronta, ele traria a verdade pronta para nós. Mas ele não trouxe. Ele pegou cada um e escolheu cada um daqueles 12, representando cada um de nós na humanidade, com suas potencialidades, com os seus saberes, com os seus acertos, com os seus desacertos. E deu-lhes a liberdade da escolha, a liberdade de seguir o caminho, a liberdade de construir a nossa verdade, a nossa liberdade, de conquistarmos o nosso lugar na obra da criação, de sermos deuses, como o Cristo nos falou, de fazermos tudo aquilo que ele fazia, faz e continuará eternamente fazendo. E nós também seremos um dia. Então, para encerrar, meus irmãos, nós vamos para essa bela página, tá? Para refletirmos em tudo isso que a gente colocou aqui. Para refletirmos dentro de cada um de nós. Para buscarmos sermos quem nós somos. E olharmos para o espelho e termos orgulho de sermos quem somos. O orgulho de dizer assim: eu estou vencendo o egoísmo, eu estou vencendo as minhas más inclinações, eu estou sendo mais fraterno, eu estou sendo mais amigo dos meus irmãos em humanidade. Então vamos à nossa página para encerrar a nossa noite, não é? Senão a gente vai ficar falando aqui, eu me empolgo, e com esse negócio da gente estar em pandemia, a gente não vê um monte de gente, eu começo a falar, e aí quem me conhece sabe, né? Se deixar eu falo até amanhã. Então vamos aqui, na conquista da liberdade. Porque vós, irmãos, fostes chamados à liberdade, porém não useis da liberdade para dar ocasião à carne. Sede antes servos uns dos outros, pelo amor. Paulo. A mente humana, antes do contato com o Cristo, o divino libertador, padecia milenárias algemas de servidão. Era o cativeiro da violência, convertendo o mundo em arena de senhores e escravos. Era o grilhão implacável do ódio, garantindo impunidade aos crimes de raça. Era a treva da ignorância, aprisionando a inteligência nas teias do vício duradouro. Era a obsessão da guerra permanente, encarcerando os povos em torrentes de sangue e lama. Cristo veio, porém, e conquistando a libertação espiritual do mundo a preço de sacrifício, descerra novos horizontes à humanidade. Da manjedoura à cruz, movimenta-se o amigo divino, reintegrando o homem na posse da simplicidade, do equilíbrio, da esperança, da alegria e da vida eterna, que constituem fatores essenciais da justa libertação do espírito. Devemos, pois, ao Senhor a felicidade de nossa gradativa independência para a imortalidade. Entretanto, para atingir a glória divina a que estamos destinados, é preciso saibamos renunciar conscientemente à nossa própria emancipação, sustentando-nos no serviço espontâneo em favor dos outros, porquanto somente através da nossa voluntária rendição ao dever, por amor aos nossos próprios deveres, é que realmente alcançaremos a auréola da liberdade vitoriosa. Que chamado, que página.
devemos ao Senhor a felicidade de nossa gradativa independência. Nós ainda não somos livres, mas Ele nos mostrou qual é o caminho da libertação. Entretanto, para atingir a glória divina a que estamos destinados, nós estamos destinados. Isso é fatalismo. Nós vamos ser livres, nós vamos ser felizes. Foi para isso que nós fomos criados. E é esse ponto que nós vamos atingir. Mas nós precisamos saber renunciar conscientemente à nossa própria emancipação em favor do outro. De abraçarmos aqui voluntariamente os nossos deveres, por amor aos nossos próprios deveres. E só assim nós alcançaremos a liberdade vitoriosa. Então, meus irmãos, essa página, né, é uma página de esperança. É uma página que nos dá a certeza de que nós somos os donos de nós mesmos. Que depende única e exclusivamente de nós, essa liberdade. Depende de nós nos conhecermos, de sermos quem nós somos, de não tentarmos construir um outro eu, de olharmos para nós e nos orgulharmos de dizer: eu sou assim e sou assim, mas eu não gosto de ser assim. E eu posso me melhorar, eu posso me modificar, eu posso me libertar disso que não me agrada. Eu não preciso me subjugar ao outro, nem o outro se subjugar a mim, para ser feliz. Até porque nós seremos felizes, plenamente felizes, quando todos à nossa volta estiverem felizes. E quando todos esses que estão na caminhada conosco forem felizes, nós comporemos uma pleiade de espíritos que nem aqueles que, juntamente com Jesus, há muitos e muitos tempos, já são espíritos capazes de gerenciar, de dirigir planetas com humanidades, ainda em estágios de aprendizado como nós estamos. Isso é uma mensagem que o Espiritismo traz para a gente e que, para mim, me dá uma alegria muito grande de saber que nada é perdido e tudo vai ser melhorado com a minha participação, com as minhas interferências, com a minha capacidade também de criar, ainda que em potencial menor, mas a minha capacidade de criar, de me recriar, de me aperfeiçoar e de ajudar aos outros também a buscarem essa libertação e essa felicidade, como Cristo veio em missão ao nosso planeta fazer. Um dia seremos crísticos também. Que Jesus esteja com todos nós nessa mensagem de esperança, nessa mensagem de amor. E que nós, nesse momento, Senhor, agradeçamos por toda essa alegria que invade o nosso coração. Obrigado, Senhor, pela oportunidade. Obrigado, Senhor, pela família, por essa casa abençoada, por esses companheiros de jornada, por toda essa humanidade que habita o planeta Terra junto conosco. Que saibamos, Senhor, ser agentes de esperança,
de estímulo por meio das nossas mudanças interiores, por meio da nossa capacidade de amar, por meio da nossa capacidade de perdoar, por meio da nossa capacidade de nos melhorarmos a cada dia. Que essas bênçãos e luzes caiam em todos os corações aqui presentes e que possam ser levados, Senhor, até os nossos irmãos em humanidade, em todos os cantos do nosso planeta, em todas as nações, em todos os lares. Para todos os povos, que todos eles possam ser tocados pelo seu amor e pela sua luz, e que possam se fortalecerem nos momentos mais difíceis de testemunho, na certeza de que amanhã será um novo dia e que sua presença, Mestre, estará sempre ao nosso lado. Abençoe todos aqui presentes, abençoe os doentes, os presidiários, os órfãos, os idosos, Senhor, os nossos dirigentes de todas as nações do mundo. Que a sua luz possa estar sempre conosco. Que assim seja, graças a Deus. Muito obrigada, meus irmãos. Uma boa noite para todos e até breve, tá bom? Um super beijo no coração de todos.